programa Cidadão Pinhalense esteve na segunda semana do projeto Uma Cidade, um Desafio, programa da Becel Proactive, que acontece no centro de Santo Antônio do Pinhal. Aconteceram palestras orientando sobre exercícios corretos e a boa alimentação. José Marcondes entrevistou o consultor científico do projeto e a nutricionista da Unilever. Acompanhe a matéria completa da segunda semana do programa Uma Cidade, um Desafio. Bom dia! Aqui novamente o programa Cidadão Pinhalense está no ar com você, Santo Antônio do Pinhal, e a Becel ainda proactive, fazendo seu desafio na cidade de Santo Antônio. Estamos aqui com a Gisele Pavim, nutricionista da Unilever. Gisele, qual é o papel da Unilever nesse evento em Santo Antônio do Pinhal? Bom, a Unilever ela tem uma missão de levar saudabilidade para toda a população. Então, com a marca Becel e Becel Proactive, a gente tem a missão de levar a saudabilidade, os cuidados com o coração para mais de 1 milhão de pessoas. Então, essa ação em Santo Antônio do Pinhal, ela vem ajudar a gente a levar a saudabilidade, que as pessoas adotem hábitos de vida mais saudáveis e principalmente se conscientize para fazer o teste do colesterol para se prevenir de doenças do coração. Que, como a gente sabe, as doenças do coração cardiovasculares, elas são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. Então, a nossa missão é essa. Aliás, até ontem, dia 8 de agosto, foi o Dia Mundial ao Combate do Colesterol. Exato. Está dentro desse programa também? Sim, com certeza. Então, o dia 8 de agosto é um dia realmente para fazer com que a população se conscientize, saiba da importância do colesterol, a importância também da gente controlar, manter os níveis adequados e também fazer com que as pessoas saibam, se meu colesterol está elevado, o que eu preciso fazer? Então, justamente a nossa ação aqui é falar sobre atividade física, que é fundamental, a alimentação saudável também para ajudar a reduzir os níveis do colesterol e também sobre a Becel Proactive, que tem uma substância que ajuda a reduzir o nível do colesterol. Então, quanto mais as pessoas souberem sobre o colesterol, como controlá-lo, a gente consegue ter a prevenção para que não tenha uma doença cardiovascular. A palavra-chave é a prevenção para que você não tenha esse problema cardiovascular. Qual é o papel da nutricionista nesse evento? Bom, eu como nutricionista, né, apaixonada pela minha profissão, a gente tem um papel justamente para ensinar as pessoas a como se alimentar de forma mais saudável. Então, não é aquele papel que todo mundo às vezes pensa, nutricionista, chata, vai falar que não pode. Na verdade, não. Se a gente comer toda a alimentação com moderação, a gente consegue sim ter saudabilidade, ter uma vida mais saudável. Então, o papel da nutricionista é justamente explicar quais são os melhores alimentos, como que a gente deve preparar esses alimentos, porque às vezes as pessoas escolhem bem, mas na hora de preparar põe muita gordura, põe muita fritura ou adicionam muito sal na hora de fazer um alimento. Então, o nosso principal papel é fazer com que as pessoas saibam se alimentar de forma correta e no caso da nutricionista dentro de uma indústria de alimentos, a gente tem o papel de fazer com que os nossos alimentos sejam cada vez mais saudáveis. Então, a gente tem uma missão, né, como eu falei, de sustentabilidade. Então, até 2020, a gente tem uma meta de fazer com que todos os alimentos da Unilever, a gente dobre a quantidade de alimentos cada vez mais saudáveis para entregar saudabilidade para as pessoas. Tá aí. E nós temos aqui também uma mesa de alimento que você estava falando que nós devemos ou não comer, né? Você poderia nos explicar um pouquinho o que a gente deve se alimentar? Bom, a gente tem uma mesa bem farta aqui, bem colorida. Então, como que a gente pode dividir essa mesa? Nessa parte aqui a gente tem os alimentos ditos fontes de proteína. Correto. Então a proteína ela é importante para fazer musculatura. Sim. Fazer a musculatura, a proteína é importante para a sustentação do nosso corpo. Então a gente tem aqui proteínas de origem animal, né, as carnes, peixes,
o ovo, a proteína de origem vegetal, então feijão, a ervilha, soja, lentilha, todos esses alimentos são fontes de proteína. E qual é a principal necessidade que as pessoas precisam na hora de preparar o alimento? Retirar a gordura. Então, evitar comprar carne com aquela gordura aparente, retirar a pele do frango para preparar os alimentos. Se a gente fizer essas pequenas modificações, já traz um impacto saudável na vida. Nessa parte aqui, nós temos os alimentos fontes de carboidrato, que dão energia para a gente fazer as atividades, para a gente pensar, estudar, trabalhar. Então, o carboidrato ele vai dar essa disposição. Qual é a principal mensagem dessa parte? A gente precisa dar prioridade para os carboidratos integrais, que são aqueles que têm mais fibras, vão ajudar a ter mais saciedade e também vão fazer com que ajude a eliminar o colesterol do organismo por conta dessas fibras. Tá? Na outra parte, na ponta da mesa, a gente tem os alimentos que são mais coloridos por conta de vitaminas, de minerais, que são as frutas, verduras e legumes. E essa parte é muito importante porque cada vez mais a gente vê que as pessoas estão diminuindo o consumo de frutas, verduras e legumes e eles são fundamentais como protetores da saúde. Então, comer 5 porções de frutas, verduras e legumes por dia seria o ideal para as pessoas. E nessa parte, né, como não poderia faltar, os docinhos, então representando por um quindim, chocolate, que pode sim fazer parte da alimentação das pessoas, só que a palavra-chave é a moderação. Então, se a gente comer com moderação, pode caber na dieta. Pelo que eu vejo aqui, a carne, a proteína animal, nós gostamos de fazer no final de semana aquele churrasquinho. Tem que ter uma picanha, tem que ter aquela gordurinha que alimenta. Qual é o problema da picanha ou da gordura que encobre a carne na nossa alimentação? Na verdade, toda aquela gordura aparente da carne, você vê, né, numa temperatura ambiente ela está sólida. Então aquela gordura, quando a gente consome em excesso, ela vai se depositar nas nossas artérias. E com o passar do tempo, cada vez mais se depositando, a gente pode fazer com que a pressão arterial aumente, porque o coração vai precisar de mais força para fazer com que o sangue flua na corrente sanguínea, ou também levar até um infarto ou um derrame se chegar a entupir completamente a nossa artéria. Então o ideal, apesar de ser gostoso, comer com moderação e evitar retirar a gordura da picanha e peles de frango e outras coisas. Ou seja, tudo com moderação. Tudo com moderação. Até o zoiudo. Até o zoiudo tem que comer com moderação. Mas um zoiudo por dia pode se comer? Pode, com certeza. Esse é o ovo, né? O ovo, ele já foi dito no passado como vilão, foi considerado como vilão por conta do colesterol. Mas muitas pesquisas mostraram que se a gente consumir pelo menos um ovo por dia, não vai ter problema, não vai trazer nenhum impacto negativo para a saúde. Pelo contrário, o ovo tem substâncias muito importantes que a gente precisa consumir. E o queijo? O queijo branco com o queijo amarelo. O queijo seria o prato, parmesão, o gorgonzola. Qual é a diferença entre um e o outro? Teor de gordura. Então é muito importante que a gente consuma os queijos ditos light, queijos feitos à base do leite desnatado ou semi-desnatado, porque aí a gente vai ter um teor menor de gordura. Esses queijos amarelos como parmesão, como queijo prato, mussarela, eles têm um teor de gordura maior porque são feitos à base de leite integral e aí também, se consumidos em excesso, porque tem uma gordura chamada gordura saturada, que é a gordura que em excesso vai trazer prejuízo, a dita gordura ruim. Então, quanto menos a gente consumir esse tipo de alimentos, melhor para o coração. Como seria o desenho de um prato? Vamos lá, deixa eu pegar um prato aqui. Um prato saudável, né, para a alimentação, né? Então vamos lá. Então, vamos entrar no restaurante, né? Sim. A doutora Gisele, ela vai nos fazer um prato bom para que nós possamos combater o colesterol. Vamos lá. Por favor. Então, na verdade, a gente precisa ter uma porção de arroz, que é o carboidrato. Se você não quiser o arroz, você pode substituir pela batata ou pelo macarrão. O que não pode, que muitas pessoas fazem pega o arroz, pega a batata,
pega o macarrão, aí tem Ou um seja, excesso, né? Então seria um ou carboidrato, outro. então. Exato, um ou outro. Então, uma porção de arroz, uma porção de feijão, que é tá? a vitamina que seria o ferro, é isso? É o ferro e, na verdade, o brasileiro adora, né? A combinação do arroz com o feijão. Exato. Uma carne magra. Uma carne magra. Exato. Sem gordurinha. Sem gordurinha. Pode ser ser peixe, carne de vaca, peixe, frango ou uma carne de porco também sem muita gordura, tá? Vamos lá. E aí metade do prato, na verdade, esse restante do prato deve ter salada. Então folhas verdes, tomate, cenoura, beterraba, ou também pode ser um legume cozido, por exemplo, uma abobrinha refogada, uma couve refogada. Então precisa ser um prato bastante colorido para fornecer as vitaminas e minerais que a gente precisa durante o dia. Tá? Então, na verdade, essa seria uma combinação. Então, aqui, na verdade, a gente colocaria essa metade do prato, uma variedade de folhas, colocar um tomate, Olha, cenoura. isso nos lembra do almoço, que está chegando a hora do almoço, né? Com certeza, a fominha já está A batendo, fome já está batendo. Né? Colocar aqui umas beterrabas para dar mais cor ainda. A beterraba também é importante fonte de ferro. A metade do prato seria salada. Então, metade do prato de salada. Aí, essa outra parte de carboidratos. E essa outra parte, a nossa proteína animal. Tá? E, claro, você pode temperar com azeite para ter a fonte de gordura saudável. Muitas pessoas comem depois do alimento a fruta. É aconselhado? Porque... Sim. A fruta ela é importante, então a gente poderia ter como sobremesa uma maçã, ou então uma laranja, ou um pedaço de melancia, né? Então uma fatia de melancia como a nossa sobremesa. Ah, ótimo. Tá bom? Tá aí, gente, eu acho fantástico a explicação da Gisele. Nós podemos tentar exatamente isso, não somente tentar fazer o máximo possível para que teremos um prato realmente a metade de salada, proteína e carboidrato. E combater o colesterol, que é o grande vilão no momento, que vem matando mais de 20... Quantos por cento? Na verdade, 28% das causas de morte no Brasil são por conta das doenças do coração, doenças cardiovasculares. Tá aí. Um bom almoço para todos. Muito obrigado. 10 minutos de manhã. Adianta? Eu posso 10 minutos à tarde. Soma tudo que você fizer para o seu coração ao longo do dia. Soma. O programa Cidadão Pialense está aqui com Mauro Ghiseline, consultor científico do projeto Uma Cidade, um Desafio. Mauro, conta para nós um pouco desse programa. Esse programa é um programa mundial, ele já aconteceu em outros países e agora pela primeira vez no Brasil. Ele tem um objetivo fundamental de modificar o estilo de vida da população. E essa mudança do estilo de vida é construída em cima de alguns indicadores, que é a alimentação saudável, que é a prática do exercício físico regular. Então, esse projeto procura combinar esses dois indicadores. E o terceiro ponto, obviamente, é tentar sensibilizar, eu digo que conscientizar é algo muito mais longo, mais demorado, mas é um projeto de sensibilização para que as pessoas entendam a necessidade de mudar o estilo de vida e que isso possa ser feito de uma forma muito simples e agradável. Ou seja, fazendo exercício físico. Isso, o exercício é um dos pilares. Você tem a orientação nutricional, que já foi conversado, e o segundo pilar é essa questão da implementação da prática do exercício físico. É importante que as pessoas entendam que quando nós falamos em atividade física, é aquilo que a pessoa faz ao longo do dia. Ela pode arrumar a casa, aqui nós estamos vendo uma pessoa que tem atividade física, ela está limpando o chão desse ambiente, ela está em atividade física. Então, na medida que você faz qualquer movimento corporal, que você sai do seu estado de repouso, você aumenta o gasto calórico. Isso já começa a somar. Então, isso é totalmente contrário ao sedentarismo e inatividade. Então, esse projeto foi desenvolvido criando uma situação de orientar o exercício físico. Então, o exercício é aquilo que você faz regularmente. Aqui está acontecendo todos os dias,
com um profissional de educação física que orienta a população sobre técnicas corretas, exercícios para o coração, exercícios para fortalecer os músculos, exercícios para flexibilidade. Isso é um detalhe interessante, porque o conceito do programa de exercícios orientado, ele tem que cumprir alguns, vamos dizer assim, alguns objetivos. Coração, os músculos e as articulações. Isso a gente traduzindo, né? Você precisa desenvolver a resistência cardiorrespiratória, que tem relação direta com a melhoria, com a mudança dos níveis de colesterol. Por isso, do exercício do tipo aeróbio. A caminhada, a dança, são alguns exemplos. Como nós estamos pensando em saúde do indivíduo como um todo, do ser humano de forma integral, a nossa preocupação quando escrevemos o programa foi incluir exercícios de fortalecimento muscular, pensando em saúde. Muito embora os exercícios de fortalecimento, o impacto sobre o colesterol é um pouquinho menor, mas para a saúde ele tem um grande impacto. Então, evitar que as pessoas tenham um enfraquecimento muscular precoce e sofram as intercorrências desse enfraquecimento. E o terceiro é a flexibilidade. Com o passar do tempo, a gente vai ficando encruado, né? As nossas articulações, a nossa capacidade de movimentar, de colocar o casaco, colocar uma blusa, pegar um objeto, esta nossa mobilidade fica comprometida. Obviamente que eu realizar exercícios para melhorar a minha mobilidade por meio de alongamento não tem impacto no colesterol direto. Alonga que é baixo colesterol. Não, mas os exercícios fazem parte de um contexto. Então, o programa orientado, ele contempla esses 3 pilares. Obviamente que a população aqui está sendo orientada, dando algumas dicas. E o nosso desejo é que ele incorpore estas orientações no seu dia a dia, com coisas muito simples, né? Então, até a nossa preocupação hoje na palestra é desmistificar as pessoas a respeito de atividade física e exercício. Muita gente acha que exercício ela tem que ficar exausta, tem que ficar musculosa, que nem as capas de revista, tem que treinar 1h30, 2 horas por dia. Isso é estética. Ou treinar 4 horas por dia, como os esportistas fazem, isso é alta performance. Então é muito importante a gente diferenciar quando eu busco saúde e bem-estar, quando eu busco estética e quando eu busco alta performance. Esse é um programa para saúde e bem-estar. Maravilha. Mauro, me diz o seguinte, até essa pergunta seria para posterior, depois, né? Mas já vou fazer antecipando. Qual vai ser o legado desse programa em Santo Antônio do Pinhal? Porque hoje você passou para nós que exercício físico, qualquer um tem que ter sua atividade, né? O que vai deixar para nós a população pinhalense? Vai ter uma continuidade depois? Vocês vão voltar em Santo Antônio para olhar como está indo a população? Todo o programa de impacto social que é feito mundialmente, ele tem um primeiro estágio que é a sensibilização. Agora, essa sinergia, nós tivemos contato com o prefeito da cidade, agora vai aqui o compromisso social. E ao que me pareceu, em contato com o prefeito, uma pessoa extremamente animada, extremamente esclarecida e socialmente envolvida com os propósitos da população. E para nossa grata surpresa, nós vimos que a cidade tem a Academia da Saúde, já existe esse polo, já existem algumas intervenções. E está sendo estabelecido, inclusive, um acordo para que um determinado espaço seja otimizado, né, para a população com equipamentos, para que a população tenha acesso. Agora, todo o programa depende muito da intervenção social, sabe? Se não houver a sensibilidade do político em compreender que esta ação é uma ação geradora de modificação de comportamento e ele continue, nós ficamos mais um oba-oba, que não é essa a ideia. Sim. Quando é que esse programa deixa de ser um programa parcial e passa? Quando a instituição participa, quer dizer, e quem que é a instituição? A empresa privada está dando suporte, está sensibilizando, trouxe o material, vai divulgar, vai promover, vai publicar, sabe? Vai voltar aqui, sabe, daqui a 6 meses, 1 ano, para ver como é que está. Agora, o compromisso social é da prefeitura, na continuidade. Né? E até, eu acho que aí é um aspecto muito interessante, se os políticos entendem que isso é um projeto de impacto social, que vai beneficiar a população,
e que isso vai reduzir os custos, como a ciência mostra, reduzir os custos de visita nos centros de saúde, que muitos problemas podem facilmente, isso a ciência mostra claramente, se pode reduzir a frequência aos postos de saúde, aos hospitais, mudando a alimentação, incluindo exercício, isso para a prefeitura significa ganho. É um ganho. Quer dizer, ela está ganhando, ela está economizando dinheiro que pode ser envolvido em escola, em outra, do que ficar comprando remédio para quem tem dor na coluna. Exatamente. Ou para quem está com uma crise de hipertensão, de colesterol alto, que poderia facilmente, né, facilmente no bom sentido, ser minimizado ou diminuído com uma ação social dessa natureza, continuando. Então, ao que me parece, né, pela conversa que eu tive no lançamento do projeto, o prefeito da cidade de Santo Antônio do Pinhal é muito sensível a esse projeto. E é muito sensível também às questões sociais. E eu falei para ele, olha, seria muito bom. Ele disse, não, eu já tenho um professor. Então ele tem um profissional, ele tem profissionais de educação física já da cidade. Então é uma questão de dar o suporte, dar orientação, fazer os devidos ajustes, dar um suporte técnico. Eu tenho certeza absoluta, ou quase absoluta, né? Isso não pode ser certeza total. Mas se ele tem esse programa, se ele chega daqui a um ano e chega para as empresas promotoras, olha, o que nós fizemos? Quer nos ajudar? Com certeza. Seguramente você vai ter o apoio dessa e outras instituições que estão pensando no bem-estar do ser humano. Eu diria que poderíamos até nos tornar um modelo para outras cidades. Seria a Geminadora. Santo Antônio poderia ser o início de todo um programa no Brasil inteiro. Só me dê a parte que na Europa, normalmente, isso já é usado largamente. Né? Eu residi um bom tempo na Alemanha e lá o que se vale primeiro é a precaução. Então, é a prevenção primária. A prevenção primária, exatamente isso. Então as pessoas investem, o governo investe bastante exatamente em esporte, em lazer, ou seja, o ser humano ele chega na sua fase adulta ou sua fase terceira idade já preparada para receber aquela idade muito com saúde, né? Você citou um exemplo muito interessante. A Alemanha nos anos 70 ela lançou um programa chamado TRIM, movimento TRIM. A Alemanha nos anos 70, percebendo o avanço tecnológico, o aumento do tempo livre, a incidência de alcoolismo e de acidentes, ela lançou um programa nacional incentivando as pessoas a fazer atividade física. Esse é um programa muito bonito. Esse programa serviu de inspiração para nós aqui no Brasil nos anos 70 para um programa chamado Mexa-se, que depois se transformou no Esporte para Todos. Então, eu participei da implantação desse projeto na cidade de São Paulo, nos anos 70, na Secretaria Municipal de Esportes. Então, e esse programa hoje, no Brasil, ele é chamado de Agita São Paulo, Agita Brasil, Agita Mundo. É uma versão daquilo que foi feito nos anos 70. Então, essa cultura alemã, nós incorporamos nos anos 70. E eu acredito muito que esse modelo que está sendo implementado aqui em Santo Antônio do Pinhal, possa servir de inspiração para tantos outros municípios, tantos outros prefeitos que poderiam, com muito pouco, investir na educação populacional. Você ter centros de orientação, de exercício, que 3 vezes por semana, não precisa vir todo dia, 3 vezes por semana, 40 a 50 minutos, quanto custa isso para os cofres públicos? Praticamente nada. É você ter um profissional. Tá? E o que isso reverte? Para cada $1 investido em prevenção, você economiza 5 em tratamento. Isso a gente já sabe. A gente já sabe a diminuição de hipertensão, de colesterol, de dor na coluna, de abstinência ao trabalho. Tudo isso por conta do que? De estilo de vida. Então, as pessoas pensam muitas vezes no tratamento, não como você muito bem disse, na prevenção. E nós estamos pensando na prevenção primária, antes que os problemas sejam incorporados. Ou seja... Então, nós estamos muito animados. Eu, pessoalmente, como profissional de educação física, estudioso desse assunto, né, em saúde de população, em programas de massa, eu fiquei assim, extremamente feliz quando fui convidado para ser um consultor científico da parte de exercício. Loving him is like driving a new Maserati down a dead-end street. Faster than the wind, passionate.